Olá família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar juntos aqui Joseph Smith História, versículo 21 ao versículo 26, tá bom? Anteriormente aqui, Joseph Smith, ontem, nós compartilhamos que ele teve a primeira visão. Ele viu Deus, o Pai e Jesus Cristo. E agora a gente vai compartilhar aqui esses versículos aqui, do versículo 21 ao 26, ele compartilha como que as pessoas reagiram quando ele compartilhava ali o testemunho dele, a perseguição que ele sofreu, tá bom? E mesmo assim ele mantém a veracidade da visão. Vamos lá, versículo 21 diz assim: alguns dias após essa visão, encontrei-me por acaso na companhia de um dos pregadores metodistas, que era muito ativo já no mencionado alvoroço religioso. E conversando com ele sobre religião, aproveitei a oportunidade para relatar-lhe a visão que tivera. Fiquei muito surpreso com o seu comportamento. Tratou o meu relato não só com levianamente, mas com grande desprezo, dizendo que tudo aquilo era do diabo, e que não havia tais coisas como visão, revelações nesses dias, e que todas essas coisas haviam cessado com os apóstolos, que nunca mais existiriam. Bom, então aqui, nessa parte, a gente vê que ele estava na companhia de um pregador, da metodista, e ele acaba compartilhando, eles estavam conversando sobre religião mesmo, e ele acaba compartilhando ali a visão que ele tivera. Mas nesse momento foi uma grande surpresa para ele, porque ao compartilhar, ele não pensou a reação que teria ali da parte do pregador. O pregador não somente tratou com desprezo e levianamente ali a primeira visão que ele compartilhou, mas também tratou ele rudemente, e falou que aquelas coisas não existiam, que eram coisas do diabo, que hoje em dia já não há mais coisas como visões, revelações, que tudo isso havia cessado com os apóstolos ali, Isso me lembrou, no versículo que nós compartilhamos ontem, no versículo 19, que o próprio Salvador Jesus Cristo disse, sobre as igrejas, falou que elas negam o seu poder, o poder dele aparecer, dele compartilhar o evangelho e assim por diante. Vamos ver aqui o versículo 22, a percepção que Joseph Smith teve. Logo descobri, entretanto, que minha narração da história havia provocado muito preconceito contra mim entre os religiosos, tornando-se motivo de grande perseguição, a qual continuou a aumentar. Embora eu fosse um menino obscuro, de apenas 14 para 15 anos de idade, minha situação na vida fizera de mim um menino sem importância no mundo. No entanto, homens influentes preocupavam-se o bastante para incitar opiniões públicas contra mim e provocar uma perseguição implacável. Isso se tornou ponto comum entre todas as seitas. Todas uniram-se para perseguir-me. Então aqui ele compartilha o preconceito que houve ali da parte dos religiosos, tá bom? Em certa ocasião, mais para frente, semana que vem a gente estudando vai falar um pouco sobre isso, que se eles achassem que Joseph Smith estava errado, eles deveriam, na verdade, o abraçá-lo, tentar chamar ele da razão, não fazer como estavam fazendo aqui, Então, ele está compartilhando sobre isso. Ele fala que também tornou-se um ponto comum entre todas elas. Todas as religiões aqui começou a persegui-lo, tá bom? Por conta da veracidade da visão que ele tivera. Também aquilo tinha um significado especial, Porque se Deus havia chamado um rapaz como profeta, e as outras igrejas, não seria a igreja verdadeira, então a gente entende aqui a negação, dessa mensagem por parte dos religiosos, mas daí a tratar ele rudemente, a ser mal educado e até proclamar aqui, como ele fala, ele era um menino obscuro, sem importância aqui, e ele acabou chamando a atenção dos maiores grupos religiosos da época aqui, que eles inclusive faziam opiniões públicas, conclamavam o povo a ser contra Joseph Smith aqui, tá bom?
Então o versículo 23 diz: isso levou-me a refletir-me seriamente na época, muitas vezes a partir daí. Qual estranho era que um obscuro menino de pouco mais de 14 anos de idade, que estava também condenado à necessidade de obter um sustento escasso como com seu trabalho diário. Aqui a gente entende, né, que por conta dessa perseguição, muitas pessoas deixaram de dar trabalho para Joseph Smith também, né? E ele também necessitava ali do trabalho diário para sustentar ali ele e sua família. E aqui, embora fosse considerado suficientemente importante para atrair a atenção das grandes seitas mais populares da época, criando neles um espírito de mais implacável perseguição e injúria. Mais estranho ou não, assim aconteceu, e isso foi, com frequência, causa de grande tristeza para mim, né? Então ele conta aqui o sentimento que ele teve por conta disso. E aqui no versículo 24 ele vai compartilhar então até mesmo como ele se sentiu igual Paulo, né? Porque Paulo também, ele tiveram a visão, vira Jesus Cristo, e quando ele compartilha isso perante o rei Agripa, eles zombam, né? Chama ele de louco, de falso, tá bom? Então Joseph Smith, ele se identifica aqui, né? Ele sente uma empatia por Paulo e ele faz essa comparação aqui, ó, versículo 24. Contudo, era um fato que tive uma visão. Tenho pensado que me sentira como Paulo quando apresentou a sua defesa perante o rei Agripa e relatou a visão que tivera, quando viu uma luz e ouviu uma voz. Mas poucos foram também os que acreditaram nele. Alguns disseram que ele era desonesto, outros que estava louco, e foi ridicularizado e injuriado. Tudo isso, porém, não destruiu a realidade da visão. Ele tivera uma visão, sabia que o tivera, e toda a perseguição debaixo do céu não poderia fazer com que fosse de outra forma. E ainda que perseguissem até a morte, ele sabia e saberia que até o último alento, que tinha visto uma luz e ouvido uma voz, falando-lhe, e o mundo inteiro não poderia fazê-lo pensar a crer de outra maneira. E aí ele se compara aqui, ó. E assim era comigo, né? Versículo 25. E assim era comigo. Tinha realmente visto uma luz. E no meio dessa luz, 2 personagens. E eles realmente falaram comigo. E embora eu fosse odiado e perseguido por dizer o que tivera uma visão, isso era verdade. E enquanto me perseguiam, injuriando-me, afirmando falsamente toda espécie de maldade contra mim, por dizê-lo, fui levado a pensar em meu próprio coração: por que me persegues? Por contar a verdade, tive realmente uma visão. Quem sou eu para opor-me a Deus? Ou por pensar, ou pensa o mundo fazer-me negar que realmente vim? Porque eu tivera uma visão e sabia que Deus o sabia e não podia negá-lo, nem ousaria fazê-lo. Pelo menos eu tinha consciência de que se o fizesse, ofenderia a Deus e estaria sobre condenação. Então aqui a gente vê a comparação, né, de Joseph Smith com Paulo e como ele se sentiu também, né, as pessoas perseguindo ele por conta da visão, mas tudo isso não tirava a realidade da visão, né? E o mais importante aqui é que ele menciona, né, que aqui nessa parte que ele fala, né, que ele ofenderia a Deus caso ele fizesse isso, né, de negar. E a gente consegue observar assim, que ele ganhou, né, com isso, né, contando essa visão, né? Olhando o mundo, só perseguição, né? Não fazia sentido ele mentir e receber toda essa perseguição aqui. Versículo 26, para finalizar, ele diz assim: minha mente já estava satisfeita no que concernia ao mundo sectário. Não era meu dever unir-me a qualquer das seitas, mas continuar como estava até novas orientação. Descobri ser verdadeiro testemunho de Tiago, que o homem que necessitasse de sabedoria podia pedi-la a Deus e obtê-la sem ser repreendido.
Então aqui ele compartilha, né, sobre que descobrindo ser o testemunho de Tiago verdadeiro. E também essa parte aqui eu achei bem interessante, né, que ele fala que embora ele tivesse perseguição, porque antes ele tinha confusão para saber a qual religião unir-se, como receber perdão dos pecados. Essa já não foi mais a dúvida dele, né? Como ele diz, ele estava satisfeito em relação a isso e também despreocupado, né? Assim, no sentido de que não era dever dele procurar uma religião para seguir naquele momento até receber novas orientações. Então ele recebeu, por outro lado, uma tranquilidade na mente, uma tranquilidade no coração, por conta da resposta e da visão que ele tivera, tá bom? E mais vale ter uma mente limpa com Deus, uma consciência limpa com Deus, do que para com os homens, né? E ele fez a escolha dele e manteve a visão que ele teve, né? Nunca negou, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.